Hoje com o pastor Joseph Prince. Você sabe muito bem que Jacó, o neto de Abraão, sua vida é muito destacada nos capítulos do livro de Gênesis. Ele enganou seu pai com respeito à bênção da primogenitura, apesar de Deus querer que essa bênção fosse dele. Ele poderia ter orado a Deus e Deus poderia ter mudado o coração de seu pai ao invés de enganá-lo, mas ele teve a bênção. Se você me fizesse essa pergunta, qual foi a maior realização na vida de Jacó? Se eu sou um homem de ação, um homem orientado pela performance, eu diria para você, quando ele lutou com o Senhor no Vale de Jaboque, você se lembra? E o Senhor mudou seu nome para Israel, de Jacó, suplantador, usurpador, para príncipe de Deus. Eu diria que isso mudou tudo. Isso marcou a vida dele. Você diria isso? Mas quando o Espírito Santo olhou para a galeria dos heróis da fé e patriarcas do Antigo Testamento, na galeria dos heróis da fé, Jacó é mencionado somente 2 vezes em todo o texto. E é isso que diz da vida inteira de Jacó. Diz assim, em Hebreus 11, pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, Efraim e Manassés, e adorou a Deus apoiado nas extremidades do seu bordão. É a única coisa que fala da vida inteira dele. Aquele único ato de fé, quando José trouxe Efraim e Manassés diante dele, e ele vai como um ancião estender suas mãos e impartir a bênção de Abraão, o seu avô para a próxima geração, a Bíblia diz que ele cruzou suas mãos, porque a posição do primogênito estaria na direita. Mas esse ancião, sob poder e influência do Espírito Santo, cruzou suas mãos, você vê a cruz, dizendo que através da cruz, os que não merecem recebem a bênção. O primeiro homem não receberia. Por isso, o primeiro homem, Adão, trouxe pecado e maldição e morte ao mundo. O segundo homem, Jesus Cristo, trouxe graça, vida e vida eterna. Posso ter um amém? Ele fez por fé. O ato de você abençoar seus filhos é muito importante para com o Espírito, para com Deus. Na economia de Deus. Para você é uma coisa sem importância abençoar o seu filho no final do dia, mas para Deus é a maior coisa que você faz durante o dia. A vida de Isaac é a mesma coisa. Somente o versículo antes você vê. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Ele foi o primogênito. Mas perceba que na vida inteira de Isaac, o Espírito Santo destaca um momento, quando ele abençoa os seus filhos. Veja aqui. Abraão disse ao Senhor, em Gênesis capítulo 15, quando o Senhor lhe apareceu, ele disse, Senhor, o que o Senhor me dará, visto que não tenho filhos? Naquela época ele já era rico, ele já tinha riqueza material, ele tinha abundância de ovelhas, muitos servos e servas. Ele tinha uma linda esposa que era desejada por reis. Você pode pensar que este homem já tinha tudo, mas apesar de ser rico, ele diz, o que o Senhor me dará, visto que não tenho filhos? Em outras palavras, eu quero alguém para amar. Eu quero um filho. Crianças, preenchem o coração como coisas materiais não podem. Amém? Mesmo Deus possuidor dos céus e da terra, a Bíblia o chama Deus Altíssimo, Elion, possuidor dos céus e da terra. E ainda assim a Bíblia diz em Efésios 1 que Deus enviou o seu Filho. Ele tinha um propósito de dar a todos nós que cremos no que ele fez por nós, quando seu Filho levou nossos pecados e morreu sob a ira de Deus e ressuscitou dos mortos, tendo concluído tudo por nós. Nós que cremos no sacrifício, Deus diz que para nós, na linguagem de Efésios, ele nos deu uma adoção para si mesmo, filiação no grego, para si mesmo. O seu propósito é que todo o seu reino
E ele tinha servos, miríades, milhares de servos, milhares de anjos em forma angelical, anjos excelentes em poder e força. E apesar de Deus ter milhares de servos, Deus ter toda a riqueza, e se ele quisesse mais, era só criar, ele não estava satisfeito, ele queria filhos. Nada satisfaz seu coração como uma pessoa. O que você precisa para o seu coração não são coisas, são pessoas. E nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais pensamos nele, mais nós o amamos. Após ressuscitar dos mortos no cenáculo, a Bíblia diz que depois de dizer Shalom, paz, paz a vocês que estão angustiados pelo pecado, vocês preocupados com o que Deus pensa de vocês, vocês preocupados com a condição perante Deus, Jesus apareceu no cenáculo para aqueles que o abandonaram quando mais ele precisava deles. You left me just when I needed you most. Esse é um hino antigo. Amém? E ele apareceu para todas essas pessoas que o abandonaram, e as primeiras palavras que ele falou não foram de repreensão, mas paz. Eu concluí a obra, e depois a Bíblia diz que ele mostrou as suas mãos e mostrou o seu lado. As marcas dos cravos e as marcas da lança. A obra foi concluída, esse é o recibo divino. Seus pecados foram perdoados. E Deus que é santo, 3 vezes santo, o Senhor que era, que é e que há de vir, o Deus que não pode ignorar o pecado, ele puniu todos os seus pecados no corpo de Jesus Cristo. E Jesus ressuscita, ele não podia ter ressuscitado sem expiar seus pecados. Porque 3 dias antes ele estava carregando os seus pecados. E agora ele ressuscita sem os seus pecados. E ele vem mostrar o recibo. Paz. Essa é a sua base para a paz. Amém? E a Bíblia diz que os discípulos ficaram felizes quando viram o Senhor. Quando ficaram alegres? Quando viram o Senhor. Paz está sempre baseada na obra que ele concluiu. Alegria é quando seu coração está cheio de Jesus. Sua glória, sua beleza, sua excelência. Você agora tem a pessoa certa para amar. Ídolos humanos não satisfazem, desapontam. Jesus não. Quando você olha para ele, você vê beleza, você vê perfeição. E esse Jesus ama você. Deu sua vida por você. É por isso que o apóstolo Paulo tinha uma declaração de fé, e era: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Eu vivo para ele porque ele me amou e se entregou por mim. Mas pastor, o senhor não acha que temos que obedecer? Veja, eu quero que meu filho, quando ele crescer e chegar à idade da consciência, eu quero que ele me obedeça pelo espírito da filiação. Ele sabe o que agrada o papai. É com minha filha, ela sabe o que me agrada, ela sabe o que comprar quando é meu aniversário, ela sabe como me agradar. Por isso ela faz minha vontade. Mas se você disser que ela é obediente, ela não vai entender nada. Eu amo meu pai porque meu pai me ama, eu faço aquilo que agrada a ele, porque quando faço o que lhe agrada, eu fico feliz. Por isso o espírito que deve vir ao corpo de Cristo é o espírito de filiação. Posso ter um amém, igreja? O resumo da vida de Isaac e de Jacó foram seus filhos. Posso mostrar a vida de Moisés? Seus pais, quando ele era ainda um bebê, viram que ele era um bebê escolhido. Quero encorajar você. Se você pretende ter filhos, vá em frente. Amém? Não esqueça que Deus está ilustrado em nós. Nada satisfaz mais o coração de Deus como seus filhos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você um pouquinho mais do que está em Hebreus capítulo 12. No passado eu já preguei nesse texto. Cada vez que eu medito nesse texto, eu recebo revelação. Certa vez preguei um sermão chamado Tornando-se Firme em Tempos Incertos. Eu lembro que preguei isso no nosso templo antigo. Tornando-se firme em tempos incertos. Você sabe que vivemos em tempos incertos. Cada dia que passa, existem novas razões para estar com medo. Mas o Filho de Deus não precisa temer. Deus conhece o começo do fim e o fim do começo. Ele nos coloca no lugar certo na hora certa.
E ao fim de tudo, você vai olhar, e mesmo professores, pessoas que são inteligentes, pessoas que têm certificados e diplomas que você não possuía, vão dizer, como é que isso aconteceu com você? Eu sou mais inteligente do que você? Eu sou melhor do que você? Eu possuo diplomas que você não possui? Como é que você sempre acaba no lugar certo e na hora certa? Deus. Deus. Amém? Assim, hoje eu não vou falar de tempos incertos, eu vou focalizar onde muitos crentes que creem na graça, na verdade ninguém pode crer a não ser que seja pela graça. Não existe tal coisa como uma mensagem da graça, e sim o Evangelho. E mostramos isso algumas semanas atrás, quando falamos do Evangelho. Mas existem algumas pessoas que dizem, ele prega a mensagem da graça, alguns creem, uma mensagem muito controversa, mas não estamos falando aqui da mensagem da graça, estamos falando do Evangelho. E o Evangelho é controverso. Nós mostramos em Atos 13, depois que Paulo prega, Atos 13, e apresenta o Evangelho dizendo que por Jesus Cristo aqueles que creem são justificados. Logo surgiu uma divisão que não existia antes. Na história da sinagoga nunca tinha existido uma divisão, mas aconteceu uma divisão. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus chegou e o antigo estava tremendo porque o novo havia chegado. Mas foi o mesmo Deus que ordenou o antigo e o antigo um dia foi novo. E existem pessoas hoje que acreditam que as leis que estão em Levíticos ainda são para os nossos dias. E é triste que essas pessoas não entendam que existe uma diferença. A lei é cheia de julgamentos. Por quê? Porque Jesus, o Salvador, não havia vindo. E Deus tinha que derramar sua ira sobre o pecado. Ou Deus não seria justo. Vocês me escutam? Juízo acontece por causa do amor. Creem vocês ou não? Vamos agora para a frase favorita daqueles que criticam a mensagem da graça e dizem, buscai a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos ouviram isso? Buscai a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixe-me dizer isso, eu concordo completamente. Essa é a palavra de Deus. Diz, buscai a paz com todos os homens, não diz buscai a paz com Deus. Porque você já tem paz com Deus, através de Jesus Cristo. Que livro estamos lendo? Hebreus. Foi escrito para Israel. O povo judeu. Significa que é uma epístola para os judeus. Não esqueça que o mesmo Espírito fala conosco, pelos mesmos ensinamentos, mas é predominantemente para os judeus. É por isso que começa assim há muito tempo. Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos antepassados, por meio dos profetas. Veja, eu e você, principalmente aqui na Ásia, nossos pais não criam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso esse versículo fala a respeito dos judeus. Tem lições maravilhosas que se referem aos novos convertidos, sejam eles judeus ou gentios. Ok, a verdade é essa. Não estamos buscando paz com Deus porque eu disse que fomos justificados pela fé e já temos paz com Deus. Uma vez justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Não deixe ninguém afirmar para você que Deus não está em paz com você. Ok, nós temos paz com Deus. Essa paz aqui é a paz com as pessoas. Em outro texto diz que sempre que depender de nós, sempre que for possível, devemos viver em paz com o próximo. Existem momentos quando as pessoas querem que comprometamos nossa fé, elas fazem como base da amizade nós negarmos Jesus, e isso a gente não pode negociar. Certo, aqui fala de buscar a paz com o próximo. Qual o oposto da paz? O que destrói a paz? Contenda, amargura. Nós vamos ver o que vai acontecer no contexto. Eu gosto de pregar no contexto. Ok? Assim, existem aqueles que hoje falam das pessoas que creem na graça. Isso é, todo crente. Dizem, temos que buscar a paz com as pessoas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é o ato de tornar alguém santo. E eles dizem que não é possível ser salvo sem ser santo. Agora eles estão em terreno perigoso. Dizem as pessoas que elas são salvas ou mantêm sua salvação
pela santidade. São salvos pela santidade, mantêm a salvação pela santidade. Isso é perigoso. É o que Paulo chama de outro evangelho. O que significa então, pastor? Santificação sem qual ninguém verá o Senhor. Está falando de revelação. O próprio Jesus disse, bem-aventurados os de puro coração, porque verão o Senhor. Nós vimos que os gentios na casa de Cornélio, seus corações foram purificados quando creram nas boas novas, de que seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Assim temos o coração puro. A Bíblia nos diz que devemos viver nossas vidas com uma profunda fome por revelação de nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Pastores e líderes, a igreja é um lugar para pregarmos nosso Senhor Jesus Cristo e não falarmos de nós mesmos. Amém? É o lugar onde Jesus Cristo é exaltado e não a política. É o lugar onde Jesus Cristo é exaltado e não causas morais. Correto? Por melhores que sejam essas coisas, a igreja é o lugar onde Cristo deve ser exaltado. E que Ele nos ensine de dentro para fora. Não vamos tentar controlar as pessoas pelo lado de fora. Senão transformaremos o cristianismo em uma religião. A religião do irmão mais velho que disse para o seu pai, eu te servi todos esses anos, eu nunca quebrei um dos seus mandamentos e o senhor nunca me deu nada. Esse é o espírito do irmão mais velho. Ele não entendia a filiação. Ok? Vamos continuar. Vamos examinar santidade. O que você pensa ser o pecado mais proeminente que os pregadores no púlpito falam, ou as pessoas dos bancos pensam? Qual o pecado mais falado? Sexo. Esse é o mais falado. Nós não falamos das pessoas que vivem em murmuração. Falamos, é um murmurador, ele só vive reclamando. Ah, não é isso? Mas se alguém vive com uma mulher que não é sua esposa, vamos atrás dele. Vamos lidar com ele. Essa pessoa caiu em pecado e o Espírito Santo sabia disso. Pecado é pecado e é errado. Eu não estou dizendo que não é errado, estou dizendo que esse é o pecado que todo mundo está consciente, mas não estamos conscientes da incredulidade. A Bíblia diz que o que não é feito por fé é pecado. Nós estamos mais preocupados com os pecados da área sexual. Mas veja isso. O oposto da paz é amargura. O oposto da santidade, a coisa mais importante no corpo de Cristo hoje é o quê? Pecado de ordem sexual. Mas a Bíblia diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote. E aqui fala como a amargura germina. E quando ela germina, atinge muitos. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando a muitos. Quando a raiz de amargura brota na igreja, você sabe o que acontece? Não é somente uma pessoa que tem problemas, não é somente uma pessoa que é contaminada. Você lembra quando eu falei de contaminação? Até um crente pode se contaminar. E você vai precisar, não do sangue, mas da lavagem da palavra. Você lembra quando eu mostrei o vídeo de uma barra de ouro? E a barra de ouro estava na lama? A barra de ouro está contaminada, mas ainda é uma barra de ouro. Você ainda tem a justiça de Deus em Cristo, mesmo quando você comete erros. Contaminação quer dizer que você tem impurezas em você, você se sente mal, você tem depressão, seja o que for, tudo é contaminação do mundo. Isso pode acontecer. E para você se purificar, você precisa da palavra de Deus. Ela lava você. Jesus disse no cenáculo, agora vocês estão limpos pelas palavras que eu disse para vocês. Amém? Quando você tira a contaminação, você vê o brilho da glória da barra de ouro. Sempre foi uma barra de ouro. Não perdeu seu valor, nem quando caiu na lama. Continuou sendo uma barra de ouro. Aqui, alguém pode ser contaminado, mas não somente contaminação, raiz de amargura. O que essa pessoa faz? Ela sai por aí, começa a mandar algum tipo de mensagem, compartilhar, e vai manchando os outros e contaminando muitos. Quando alguém tem raiz de amargura, sai por aí contaminando outros, especialmente na sociedade dos dias de hoje. Se escondem por detrás de pseudônimos, por detrás de blogs e outras coisas, e contaminam o maior número de pessoas que eles podem. Um dia desses, alguém me disse, pastor, o senhor já leu esse blog? Eu senti que se lesse, me contaminava. Você sabe o que eu estou dizendo? Se eu ler, vai me afetar. Pode não me afetar diretamente, mas pode ser a respeito de algum outro homem de Deus, e se eu ler, eu vou me sentir contaminado. E vai contaminar você. Você não está isento. Mas a verdade é,
Quando lê, você está mergulhando na impureza de outro. A bebida de outra pessoa que ela misturou e dá para você, e você bebe até a última gota. Agora a amargura dele está em você. A palavra de um caluniador fere. Se ouvir palavras de um caluniador, você vai ser ferido. Amém? Quando alguém se transfere de uma outra igreja e fala com o líder, agora eu não tenho tempo para falar com todos eles, mas meus líderes falam com eles, e quando eles perguntam sobre os líderes da outra igreja, e eles são cheios de amargura contra os seus líderes, nós ficamos de olho. Por quê? Porque o problema é com ele, não com o líder. Não importa o problema do líder, a amargura está nele. E ele vai contaminar muitas pessoas. Mas se alguém vem e é cuidadoso, existe algum problema, mas a pessoa não fala, ela fala com cuidado e é cheia de alegria e de paz, você sabe que tem um bom crente. Amém? Assim, o que causa amargura, que é o oposto da paz. E no versículo 16 fala, não haja nenhum imoral ou profano. Imoral no grego é pornos. Lembra alguma coisa? Pornós. Vocês parecem tão espirituais. Você lá, irmão, você fique de pé e me diga o que quer dizer isso. Pornos. Existem alguns que não estão rindo. Pornós é pecado sexual fora do casamento. Amém? Fora do casamento. Qualquer pecado fora do casamento. A forma como Deus ordenou satisfação máxima só é possível emocionalmente. Na nossa consciência e no nosso espírito, sexo é mais do que físico. Você não pode ser satisfeito somente fisicamente, porque o sexo é para satisfazer você completamente. E alguém que se relaciona com uma pessoa que não é esposa ou esposa não pode se satisfazer emocionalmente, não tem satisfação na sua consciência, não é sexo completo. É sexo de tolo. A palavra pornos quer dizer imoral. Não haja nenhum imoral, não haja uma ação contínua, não haja nenhum imoral, não haja amargura, raiz de amargura, não haja imorais, tudo está interligado. Se alguém tem pecados de imoralidade, essa pessoa provavelmente tem a amargura. Talvez contra a sua esposa, contra o seu marido. Minha esposa não quer fazer isso, minha esposa, mas às vezes também é o marido. Meu marido. Meu marido não é carinhoso como a novela que eu vejo na televisão, ele não me traz flores, ele não compra uma caixa de bombons, ele não pega velas e coloca na casa, ele não faz isso. Os atores da novela fazem. Então vai casar com esse ator, você vai ver o que é bom para tosse. Eles são pessoas normais. Ficam com raiva do mesmo jeito que o seu marido fica. Talvez seu marido ainda seja melhor. Talvez você tenha sorte de tê-lo como marido. Pastor, meu marido não faz essas coisas. Eu sei, os homens são assim. Ore por ele. Não deixe a amargura entrar. O melhor que podemos dizer para as pessoas é que todo casamento é um processo, uma obra em andamento. Temos que trabalhar ainda. Na Bíblia aprendemos como Deus quer que seja nosso casamento. Aprendemos que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, e quando olhamos para o nosso cônjuge, nós vemos Cristo. Como Ele nos ama. E você diz, com todas essas falhas eu vou perdoar porque Jesus me perdoou. Ele vê minhas falhas, mas me perdoa. Certo? A saída mais fácil é o divórcio, mas depois de algum tempo, depois de passar a lua de mel, o mesmo acontece. Assim, a raiz de amargura produz pornos, fornicação, imoralidade sexual. Nenhum imoral como Esaú, que por uma refeição vendeu sua primogenitura. Em outras palavras, ele viveu para o seu corpo. Veja, algumas pessoas dizem que Jacó mentiu, enganou, e sim, a forma como ele adquiriu sua primogenitura foi muito errado, muito. Mas
Ele recebeu a promessa da primogenitura antes de nascer. Deus disse para sua mãe, Rebeca, Deus disse que o mais velho serviria o mais novo. A profecia já havia sido dada. Assim, ele, na verdade, não tinha que trabalhar para cumprir a profecia de Deus. Tinha somente que pedir a Deus e descansar no perfeito tempo de Deus. Certo? Mas, ao invés disso, seu irmão Esaú, ele era um homem que se sentia seguro, era um homem de realizações, e a forma como agradava seu pai era sendo um caçador. A Bíblia diz em Gênesis, os meninos cresceram e se tornou caçador habilidoso e vivia nos campos. Esse é o tipo de homem que nós queremos, homem macho, um homem forte, um homem de ação. Não é um homem só de palavra, um homem que realiza grandes coisas, pega a sua flecha e acerta o alvo, aleluia. É um homem macho. Existe uma diferença, um contraste. Um é orientado pelas realizações, e está claro que ele conseguia agradar seu pai com suas realizações, porque a Bíblia diz que Isaac preferia Esaú. Ele comia os animais que ele trazia. Ele amava a caça que o seu filho trazia. Assim o filho disse, eu posso agradar meu pai assim. Se eu agradar meu pai, ele vai me dar a sua bênção principal. Ele está tentando, por sua performance, conseguir a bênção. A amargura sempre está de prontidão. No momento que você não consegue o que quer pela performance, você fica amargo. Por um tempo você não tem amargura. Por exemplo, se você está servindo na igreja e você quer o reconhecimento do seu líder, mas num certo evento, tudo foi muito estressante e você sentiu que fez mais que os outros, seu líder não reconheceu e você logo diz, não vale a pena servir ao Senhor. É muito esforço para servir ao Senhor, que vê tudo e sabe de tudo. A Bíblia diz que o Senhor pesa todas as nossas ações. Você sabe o que isso quer dizer? Significa que o que importa é a qualidade e não a quantidade. Não é a quantidade de ações, mas o peso. É a glória das suas ações. Deus conhece a qualidade das suas ações, por isso não olhe para os homens. Seja vertical e não horizontal. Não busque o reconhecimento, a afirmação de alguém, o louvor de alguém, do homem que é mortal, que tem pés de barro, o homem que é uma criação de Deus, cheio de falhas. Se você olhar para o homem ao invés de olhar para Deus, aquele em quem não há mudanças, nem sombra de variação. O Deus que é perfeito, perfeito em amor por você. E o amor perfeito que dissipa todo medo. Mas você não valoriza como ele se sente. Aquele que vê todas as coisas diz para você, eu não vejo erro em você pela obra da cruz. E você não valoriza isso e quer a afirmação do homem. E você tenta agradar o seu pai, dizendo, eu trabalhei todos esses anos para você. Ou tenta agradar a figura de um pai e você não recebe e você fica amargo. Rebeca amava Jacó, veja, também foi erro da mãe. Eles conheciam as promessas de Deus antes mesmo deles nascerem, eles sabiam. Deus falou com eles antes das crianças nascerem. Um amava com motivos carnais. Por outro lado, a mãe sabia mais porque ela foi aquela que disse para o filho enganar o pai, tentando conquistar pela performance o que Deus prometeu que daria. Você está acompanhando? Vamos voltar a Hebreus 12, versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, Esaú, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Isso traz certa confusão. Algumas pessoas pensam que Esaú chorou arrependido e Deus disse, não tem lugar para arrependimento. É assim que eles citam esse texto. E eu ouvi isso quando eu era jovem. Se você estudar com cuidado, vai descobrir que a palavra para arrependimento é metanoia. Ele chorou tentando mudar a mente de Isaac, seu pai. Pai, ele chorou em lágrimas. Esaú não estava se arrependendo por ter vendido a sua primogenitura. Mas ele não conseguiu mudar a decisão do seu pai. Metanoia, ele não achou lugar para arrependimento. Não teve como alterar a decisão do pai, embora buscasse com lágrimas. Ele não estava chorando porque estava arrependido do seu pecado, sua herança para a vida e até mesmo para a eternidade. Amém? Eu acredito que ele foi salvo. O que estou dizendo é que a sua herança se estendia até a eternidade.
Mas por um momento de prazer, por uma comida ele trocou. Ele vendeu para o seu irmão com juramento. E agora ele chora amargamente e diz para o seu pai, muda a sua decisão quanto à bênção para Jacó. Mas foi rejeitado. Não teve como alterar a decisão do seu pai, apesar de buscar com lágrimas. Ô pai, o senhor só tem uma bênção. Você vê o sofrimento nesse relacionamento. É incrível como a Bíblia fala tão claramente sobre família. Você está aprendendo? Voltemos para o versículo 14. Segui a paz, cujo oposto é a amargura, e a santificação, cujo oposto é fornicação. Por que esses pecados são prevalentes no corpo de Cristo? Talvez alguns de vocês tenham desafios nessas áreas ou se encontrem caindo nessas áreas. O que Deus está dizendo aqui é isso. Antes de vocês se envolverem com a fornicação, com o pecado da imoralidade ou mesmo a pornografia, em algum lugar houve raiz de amargura. Porque existem alguns dias que você está com tanta raiva e cheio de amargura, você não está buscando ter paz com as pessoas. Tudo tem a ver com a lei e com a graça. Tudo no final se resume em lei e graça. No versículo seguinte nós vemos como isso acontece. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Essa é a área que você precisa ter cuidado. Se você não olha para essa área de se privar da graça de Deus na vida e na igreja, a palavra tendo cuidado é muito interessante, irmãos. É de onde vem a palavra episcopal. A palavra grega aí é episcopio, de onde vem a palavra episcopal. A palavra episcopal ou episcopio significa supervisão, não somente ter cuidado, como diz aqui nessa versão, mas na verdade quer dizer olhar com cuidado sobre as pessoas, supervisionar outros, para que não se privem da graça de Deus. Muito antes de existir pecado sexual, muito antes da raiz de amargura, as pessoas caem da graça. Está lá, logo depois de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diz que o que produz paz, o que produz santificação, através da qual vem a revelação, é sempre a graça de Deus. As pessoas que citam o versículo 14... nunca citam o versículo 15. Não estão preocupados com se privar da graça de Deus. Alguns nem entendem o que isso quer dizer. Nós todos estamos firmados na graça, mas na atmosfera da graça podemos ser privados. Mesmo sendo crentes, crentes verdadeiros em Jesus, podemos ser privados. Vejam bem, irmãos. Olha aqui para mim. Eu vou mostrar e ajudar você a ver. Vamos analisar com cuidado o que acontece no versículo 18. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras a quais os que ouviram rogaram que não lhes falasse mais. Versículo 20. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até o animal tocar, o monte será apedrejado. Que monte é esse? Monte Sinai. Quando Deus deu a lei, houve tempestade, houve fogo, houve trevas, som de trombetas que soavam cada vez mais alto, a Bíblia nos diz. E até mesmo Moisés, que estava lá naquele monte, disse, estou todo aterrorizado e trêmulo. Isso aconteceu no Monte Sinai. Bem, voltemos a 2 versículos antes. Não tendes chegado a esse monte. Você não chegou a esse monte. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo, vocês não chegaram a esse monte, o Monte Sinai. Está escrevendo para os judeus, dizendo para eles, pelo que Cristo fez, vocês não precisam mais vir para este monte. Deus se mudou desse monte. Você não encontra mais Deus nesse monte, um monte palpável, aceso em fogo, cheio de escuridão. Um fogo que ainda assim tem escuridão, a ser um inferno. E as trevas, escuridão e trevas, e a tempestade. Uau! Vocês não vieram a esse monte. Deus não é mencionado aqui. Continuemos. Versículo 22.
Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Deus está aqui. Versículo 24. Jesus está aqui. O que estou tentando dizer, amigos, deixe tudo no seu contexto. Tudo tem que ser no contexto, não deixe que alguém venha e diga: a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, vocês querem na graça. Deus quer a santidade. Diga a eles, qual o problema? Deus uniu os dois. Deus uniu os dois. O que Deus uniu não separe o homem. Você está separando. Está dizendo, nós cremos em santidade, vocês querem graça. Ei, qual o problema? Eu acredito na água e acredito no molhado. Quando você toca em água, toca no molhado. Não dá para dizer, eu creio no molhado, você crê na água. Como é que você fica molhado? Ou dizer, eu creio na água, mas não creio no molhado. Que tipo de água é essa? Você está com um parafuso solto? Alô? Tem alguém aí? Tum, 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 tum. Tom, 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 tom. Pensa, sujeito. Vocês me escutam? Não existe competição com a santidade. Nós vamos voltar ao versículo 14. Segui a paz com todos, vimos que o oposto é a raiz de amargura e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos isso para nós, queremos que as pessoas tenham paz, paz na família, entre pais e filhos, paz na igreja, amém? Paz no país. E queremos santidade todos os dias, porque com a santidade temos revelação de Deus. Aqui não fala de ir para o céu, fala em ver o Senhor. Mas a chave está aqui, tendo cuidado, episcopio. Em outras palavras, supervisão. Pedro usou essa palavra em 1 Pedro 5, quando ele diz para todos os pastores, apacentai o rebanho, quer dizer supervisionar. A palavra usada é episcopio. Em outras palavras, olhe para o grupo, olhe para os seus filhos e veja se eles estão na graça de Deus, na forma como eles falam. E no fim, tudo se resume na lei e na graça. O que você quer dizer com isso, pastor? Sempre a lei fala de demanda. No Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos, tudo fala de demandas. O Monte Sião, que é o Monte da Graça, onde o Espírito Santo desceu e a igreja nasceu, 2000 anos atrás, no cenáculo, essa montanha é chamada Monte Sião, é o Monte da Graça. E graça fala de suprimento. A lei exige justiça. Se a lei não encontra justiça pela lei, para a lei ser lei, se ela não encontrar justiça, se torna maldição. Pense nisso, se deseja estar sob a lei. Você escuta o que estou dizendo? Mas a graça supre o que você necessita. Supre para você, é Deus quem opera em você tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Ok? Me acompanha até aqui? Lei exige obediência perfeita. Graça supre o dom da justiça. Para vestir você, Deus trata você como se fosse a pessoa mais obediente da terra. Deus trata você como Jesus, porque na cruz Deus tratou Jesus como você. Isso é o Evangelho. Quando você se levanta todas as manhãs, apesar de entender sobre a lei e a graça, em termos de teologia, mas se você pensa, eu tenho tantas coisas para fazer, tanto para fazer, o que é isso? Você tem uma mente que exige. Você pode até entender a teologia da lei e da graça, mas você não está vendo o Deus que supre. Você não está vendo como Jesus, quando ele viu aquela multidão de 5.000 homens, não contando mulheres e crianças, 10.000 ou 15.000 pessoas estavam ali naquele dia. Ele viu somente 5 pães e 2 peixinhos, 2 peixes. Jesus olhou para aquilo, sorriu para aquele menino e olhou para os céus. E pouco se tornou muito. E o povo celebrou. Veja que ele viu o suprimento antes desse suprimento se manifestar. Você me acompanha? Se você não tiver a mente do suprimento, você não vai dizer para o homem que tem a mão mirrada, estica a tua mão. Jesus o via como ninguém o via. Não o via da forma como os doutores da lei o viam, da forma como seu médico via, da forma como sua família o via, ou mesmo da forma como ele se via. Quando Jesus chegou, foi diferente. Ele disse, o reino de Deus está aqui. Suprimento chegou. A cura chegou.
A libertação chegou. O reino de Deus está aqui. Isso não é lindo? Tudo fala de suprimento. Quando eu imponho as mãos, eu não quero que o que eu tenho passe para você. Você não quer o que eu tenho? Não é isso. Quando eu imponho as mãos, eu quero que o suprimento do reino penetre no seu espírito, para que você receba o que você não tinha quando você chegou aqui. Suprimento. Deus exigia justiça no Monte Sinai. Deus supre justiça com uma dádiva. No Monte Sinai, Deus exige santidade perfeita. Ele disse, não se aproxime ou morrerá. No Monte da Graça, Sião, Deus diz, venha ousadamente ao trono da graça. Mesmo nas fraquezas, obtenha misericórdia e encontre graça em tempos de necessidade. A graça disse para as pessoas do seu dia, mesmo prostitutas e coletores de impostos, seja qual for a promiscuidade e o estilo de vida que vocês vivam, Jesus não os rotulou, mas disse, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, com tantas regras e regulamentos, e eu darei descanso para vocês. Lhes deu o quê? Suprimento. Isso é graça. Se eu subir no púlpito pensando, eu tenho que pregar um sermão, e essas pessoas são tão endurecidas, elas querem um bom sermão, tanta pressão, tanto trabalho, a culpa é de vocês. Por que vocês não dizem amém? Eu preparei tanto, vocês nem dizem amém, e alguns até dormem. Vocês sabem que às vezes eu até deixo de dormir. Eu tenho visto pregadores tão irados no púlpito quando as pessoas dormem. Eu vi pastores, quando alguém cochila, eles vão lá e bate palma na frente delas para que elas acordem. Não me importo com isso, você sabe por quê? Porque dá glória e o peso para alguém que não está prestando atenção. Eu valorizo os que estão vivos, acordados. Eu prego para esses. Amém? Pastores e líderes, aprendam isso. Não preguem no horizontal somente, preguem com os olhos no vertical também. Não dependa da resposta. Voltemos ao tema, é melhor continuarmos. Em outras palavras, voltemos à montanha. Seus filhos, que tipo de relacionamento você tem com eles? Alguns dizem, pastor, não tem horas que temos que exigir dos nossos filhos? A vida é tal que quando falta conhecimento e experiência, a própria vida vai exigir isso deles. De pequenos até crescerem e alcançarem a idade adulta, e cada criança tem um processo de amadurecimento diferente, mas o fato é esse: exigências são parte da criação, de forma tal que você precisa equilibrar com o suprimento. Tem horas que você precisa dizer para os seus filhos, eu percebo que você se importa com os outros. Essa menina que te ofendeu, essa sua colega, você é maior do que isso. Eu vi você perdoar. E você fez certo. Suprimento. Agora, eu poderia agir dessa forma com minha filha. Por que você fica com raiva dos outros? Quanto tempo você está assim? 2 semanas? Eu só estou dando um exemplo. Isso nunca aconteceu. É claro que já aconteceram outras situações, mas suponhamos que isso aconteceu. Eu poderia dizer, existe amargura no seu coração, você está se destruindo. Eu podia fazer exigências. Por que você não fez? Por que você não faz? Por que você é assim? É isso que a lei diz. Não matarás, não adulterarás, não farás isso, não farás aquilo. Mas a graça diz, eu darei descanso. Eu serei o seu Deus. Eu perdoarei os seus pecados. Veja bem, 2 montanhas. Por causa do tempo, nós vamos direto para outra montanha, versículo 18. Não chegaste no monte palpável. Não chegaram porque estavam numa montanha diferente. Versículo 22 agora. Mas chegaste ao monte Sião. Voltemos mais uma vez ao monte Sinai. Versículo 18. Porque não chegaste ao monte palpável, mas o monte Sião é a Jerusalém celestial. Ninguém pode ver o reino de Deus, mas ele é real. Ei, na sua mente e no seu coração, entenda isso de uma vez. Só porque você não pode ver, só porque não é palpável, não significa que não seja real. Na verdade, coisas que não são palpáveis, coisas que não podem ser vistas, são mais reais do que coisas que podem ser vistas. A Bíblia diz, no livro de Coríntios, que as coisas que podem ser vistas são temporais. Mas as coisas que não podem ser vistas são eternas.
Deus está aqui, mas não pode ser visto. É eterno. Sua cadeira pode ser vista, ela é temporal. Essa cadeira que você está sentado aqui, com o tempo, ela vai se degradar e vai acabar. Os anjos estão aqui e são invisíveis. Seu espírito não é visto, seu corpo pode ser visto, ele é temporal. Um dia você vai ter um corpo que é eterno. Pare de pensar que, a não ser que você tenha dinheiro nas suas mãos, ele não existe. Não, você tem o dinheiro, você tem a cura, você tem o favor, você tem, tome posse, mas eu não posso ver. É por isso que você precisa viver pela fé. O que não pode ser visto é eterno. Amém. Às vezes, Deus é visto. Eu sinto pelos carismáticos, vocês carismáticos, e alguns são carismaníacos. Eles adoram, Deus está aqui. Eu sinto isso, eu estou dizendo, Deus está aqui. Às vezes eles dizem, você viu? Eu vi uma asa branca. Se uma pomba entrar aqui, todos vocês vão começar a gritar. Nós nos movemos pelo que vemos, mas isso é para crianças. Isso é o ABC. Deus quer que aprendamos a caminhar pela fé. Às vezes nós acordamos e parece que Deus está distante, mas Ele ama você e está perto. Não se iluda com as suas emoções. Caminhe pela fé. Amém? Aprenda a palavra de Deus e caminhe pela fé. Amém? Assim a Bíblia diz, mas não chegaste ao monte palpável aceso em fogo. Foi assim que os 10 mandamentos foram dados. A escuridão e as trevas e a tempestade. Trevas e fogo são antagônicos. E aqui aparecem juntos. E a tempestade. E relâmpagos e trovões, tempestade, o som de trombeta, a voz de palavras. A Bíblia diz que havia trovões e relâmpagos na narrativa de Êxodo 19. Às vezes temos isso em Singapura. Alguns dias atrás, bem cedinho de manhã, se ouviam trovões continuados, se viam relâmpagos continuados. Eu pensei que a terra tremia. Era cedo e eu olhei pela janela e nem parecia que era de manhã. Parecia noite, parecia o crepúsculo. É como se estivéssemos entre a noite e o dia. E eu perguntei ao Senhor, é o arrebatamento? Era uma tempestade. Bom, foi terrível. Justin acordou. Normalmente ele acorda mais tarde, mas estava terrível. Parecia estranho e a primeira coisa que veio à minha mente foi isso. É o arrebatamento. Senhor, eu estou pronto. E o Senhor disse para mim, quando eu disse que o arrebatamento viria com tempestade e trovões. Apesar de pregar graça, eu voltei ao Antigo Testamento, quando é assim, é Deus. Muitas vezes Deus sussurra e não levamos a sério. Quem ama, fala suavemente. Quem está distante, grita. No Monte Sinai estavam distantes. Monte Sião, aproximem-se. Quem ama não grita. Você não vê alguém à noite, no meio do parque, um casal sentado, e você tentando dormir, sozinho, e ouve um grito, eu amo você! Uou! Você entende? Eu te amo! E ela responde, eu também te amo! O Matthew ficou um pouco sem graça, não sei porquê. Deus não precisa gritar. Você quer que Deus mostre sinais. Isso é Antigo Testamento. Ele está tão próximo, Ele está dentro de você. Por isso você tem paz interior. Deus fala ao seu coração com mais rapidez do que palavras. Muitas vezes, enquanto o pregador fala, Deus já falou com você. Mas você quer a nuvem, você quer os sinais. Mas nós não estamos nessa montanha. Veja a atmosfera da lei, escura, tempestade, fogo, som de trombeta e o povo pedindo, não deixe Deus falar conosco, Moisés. Você fala. Eles imploraram. Próximo versículo. Se até o animal tocar o monte será apedrejado ou passado com um dardo. Dardo inflamado. A palavra dardos aqui nesse texto é a mesma em Efésios, onde diz, use o escudo da fé com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas.
Os mísseis inflamados do maligno. O que isso quer dizer? No momento que você toca o Monte Sinai, dardos inflamados vêm na sua direção. No momento que você diz, não, eu creio na graça, mas também creio na lei, vamos tentar unir as duas, então o diabo diz, bem, ele tem os olhos nele mesmo e também em Cristo, vamos atacá-lo. Vamos mostrar seus erros, mostrar suas fragilidades, mostrar seus pecados. Vamos lançar os dados porque ele não tem defesa. Ele é parte Cristo, parte ele. Mas Cristo é o nosso tudo, ele é nosso escudo. Interessante. E até mesmo Moisés temeu e tremeu naquela atmosfera. Quando você escuta a pregação da lei, você sai da igreja no final do culto se sentindo escuro, como se estivesse no Monte Sinai. Você sente a atmosfera do tremor, a atmosfera das trevas, a atmosfera do juízo. Verdade? Eu já passei por isso. Saía sem saber se era salvo. Agora, as boas novas. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Não se refere a Sião em Israel, mas a Sião que está no céu. E Paulo diz aos Gálatas que a mãe graça, nossa mãe é a graça. Essa é a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Deus é mencionado aqui, ele não está mais naquela outra montanha. Seus juízos estão lá, mas ele não está mais lá. Aqui temos a Jerusalém Celestial, milhares de anjos. Os anjos não estavam lá no Monte Sinai, mas aqui você encontra milhares de anjos. Em incontável número. Você quer anjos ao seu redor? Quando você caminha, quando você voa, eles estejam com você? Amém? Você sabia que quando você entra num avião, os anjos acompanham você? Isso é o reino de Deus presente. Uma vez viajava para a América, uma senhora sentou ao meu lado, estávamos na classe executiva, e eu iria pregar em algum lugar. Eu olhei para aquela senhora, a senhora olhou para mim, e ela disse... Na verdade, eu ainda não tinha olhado para ela. Ela estava tremendo, segurando o assento com muita força. Parecia uma profissional daquele tipo executiva. E eu sorri para ela, tentando quebrar o gelo, e disse... Por onde você está indo? Ela me disse por onde estava indo. Sua voz estava trêmula. O avião nem tinha decolado. Se você soubesse para quem ela trabalhava, você ficaria surpreso. Ela era a executiva principal de uma empresa que estava naquela cidade, certo? Era uma companhia de grande porte. E ela olhou para mim e disse, desculpa, eu tenho muito medo de voar. E ela estava tremendo, segurando o assento. Eu disse para ela, não se preocupe. Este avião vai chegar ao seu destino seguro. Porque eu estou a bordo. Desculpa, eu deveria ter dito que Jesus estava a bordo antes de tudo, mas vou chegar lá. Sejam pacientes, eu sei que alguns querem lançar dados em mim. Mas escutem primeiro, muitas vezes você precisa, como Jesus, quebrar o gelo. Ela sorriu e eu disse, eu sou o ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E eu creio que onde eu vou, os anjos estão presentes. E eu sei que vai ser um voo seguro. E ela relaxou. E eu falei a respeito, não de religião, mas do Senhor. Como maravilhoso é viver no Monte Sião, a atmosfera da graça, não do juízo, não esperando o juízo, filiação com o Pai, não com Deus, Criador do universo, mas com o Pai. Não me entenda mal, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele quer que sejamos os seus filhos, Ele quer que o chamemos Pai. A maior revelação do seu nome é Pai, que Jesus veio revelar. Eu falei sobre todas essas coisas, depois eu disse se ela gostaria de receber Jesus como Salvador, ela disse sim. Nesse ponto, o avião já estava a quilômetros de altitude e quando nós aterrissamos, ela era nascida de novo. E eu disse para procurar uma boa igreja, um lugar onde se pregasse Jesus e que houvesse uma atmosfera de amor, alegria e paz. Não estamos mais no Monte Sinai. Não estamos mais. Amém? Vamos a um testemunho. Eu vou ler um testemunho que eu recebi ontem. Nós recebemos muitos testemunhos, eles chegam em quantidade. Nós só temos tempo para ler alguns e eu vou ler um agora.
Esse vem da Grã-Bretanha, Inglaterra. Essa pessoa diz, eu tinha o vício da pornografia. É disso que estávamos falando aqui. Como podemos vencer esses problemas? Saber que antes do problema, você caiu da graça. Você está fundamentado na graça. Fique nessa atmosfera, onde a amargura não vai imperar. Onde a amargura não vai produzir fornicação. Fique na atmosfera da presença de Deus. Bem, essa pessoa diz, eu tinha esse vício de pornografia que me prendeu por 40 anos. Eu tentei me libertar desse vício com meu próprio esforço, mas sempre fracassava. O diabo usava esse vício para trazer culpa e condenação para mim. Eu estava preso pelo medo de ser descoberto. Eu tinha vergonha de pedir ajuda aos pastores das igrejas que frequentei por 40 anos. Eu estava em posição de liderança em algumas dessas igrejas. Enquanto li o livro do pastor Prince, Destinado a Reinar, eu recebi uma revelação de quem eu sou em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus e não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Através dessa revelação, as correntes desse vício foram quebradas na minha vida para sempre. Você escutou isso? Eu gosto de ouvir isso. As correntes desse vício na minha vida foram quebradas para sempre, ele disse. Qual revelação? Não existe condenação, mas somos a justiça de Deus em Cristo. Alguns pensam que quando falamos isso, as pessoas têm uma licença para pecar. Não, as pessoas pecam sem licença. Você notou isso? Quando você diz para as pessoas que não existe condenação, você as encoraja. Amém? Porque elas percebem que não estão lidando com leis impessoais, mas com um Salvador amoroso. E é mais difícil pecar contra um Salvador amoroso do que contra leis impessoais. E mesmo quando você peca, o Salvador convida você a voltar. Amém? Se no seu coração você mantém o espírito de filiação. Assim, igreja, deixe-me concluir isso. Ele disse, eu recebi confirmação da minha libertação por um ministro que recebeu uma palavra de Deus, que afirmou que alguém que estava naquele culto estava lutando contra a pornografia, mas Deus o havia libertado daquele problema. Agora eu tenho um anel no meu dedo para me lembrar que eu sou justo. Assim como Jesus é justo, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que eu sou perfeito e santo aos olhos de Deus. Todas as vezes que o diabo tenta me incitar a ver pornografia, eu olho para o anel, para me lembrar que eu sou a justiça de Deus em Cristo e venci aquela tentação. Era um homem idoso, que tinha essa escravidão por 40 anos. Você não tem esse tipo de problema quando você tem 5 anos. Normalmente começa na adolescência. A verdade é, o que o mudou? Todo esse clamor por santidade, você pode produzi-la? Ou é somente ataque aos pecadores? Veja, no Monte Sinai, os que adoraram o bezerro de ouro, certo, foram todos mortos, pelo fio da espada dos levitas. No Antigo Testamento não existia alternativa para o pecador. A resposta era matar o pecador com o pecado. Mas quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, existia um rapaz possuído por demônios. Seu pai pediu ajuda a Jesus. Jesus não lançou o rapaz com o demônio. Jesus usou sua autoridade, julgou o demônio e expulsou, salvando o menino e amando o menino. Isso é graça. Não existe resposta no Antigo Testamento. Qual o resultado da pregação da lei? A primeira vez que Deus deu os 10 mandamentos, você leu. O povo disse, Kol asher diber Adonai naaseh. Tudo que Deus mandar, faremos. Você leu o que aconteceu depois disso? Pareciam sinceros, vamos guardar os mandamentos de Deus. Mas no momento que submeteram a lei, surgiu o bezerro de ouro. Eles tinham ouro quando saíram do Egito, mas não fizeram bezerro de ouro. Tinham ouro quando cruzaram para o outro lado do Mar Vermelho, mas não construíram bezerro de ouro. Mas quando se submeteram à lei, desobedeceram o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Não terão ídolos e nem imagens. Submeter-se à lei não faz você santo. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
mas debaixo da graça. Gálatas 5:4. Separados, estais de Cristo. Isso é terrível. É uma terrível coisa quando Cristo, que é a nossa santidade, Cristo, que é o nosso poder, Cristo, que é a nossa saúde, Cristo, que é a nossa vida, se separa de nós. Terrível. E por que Cristo fica separado de nós? Bem, pastor, é por causa do pecado. Tem errado. Tente outra vez. Leia a Bíblia. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Se você tenta, por suas próprias realizações, obter santidade e justiça com Deus, você caiu da graça. Devemos cuidar uns dos outros para não cairmos da graça de Deus. Vocês, maridos, têm que ser sensíveis. Quando a esposa de vocês está sob pressão, o que quero dizer com isso? Ela sente que os filhos estão exigindo atenção, o marido exigindo atenção, a casa exigindo atenção, tudo exige atenção. E quando ela está nessa situação de muita pressão, é necessário muita cautela, porque agora, estressada, quando você diz alguma coisa, é como uma flecha. Por que você fez comigo? E ela chora. Ah, vocês não choram. Ok. Mas a verdade é, sábia é a mulher ou o marido, senhoras, quando o marido está preparando para a mensagem. Onde está minha esposa? Quando o marido está preparando para pregar, nós temos um entendimento. Quando eu estou preparando para a mensagem, eu falo, tenha paciência comigo. Eu vou te amar semana que vem. Muito mais. Porque muitas vezes você se sente pressionado. E é fácil passar do suprimento para a demanda em um instante. Somente o pensamento errado. Tudo depende de mim. Tudo isso. Pode ser com razão. As pessoas estão com fome. As pessoas precisam de um bom trabalho. Eu preciso produzir. Eu preciso. Deus diz, você quer fazer sozinho? Senhor, o Senhor é o suprimento. O fato é, quando você olha para o Senhor como suprimento, muitas vezes vem tanto suprimento e por tanto tempo. Normalmente você não vê o tempo passar. Você já notou? Eu preciso terminar, vamos concluir. Glória a Deus. Vamos para Hebreus e eu vou concluir. Mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Estou me referindo àqueles que são nascidos de novo. A Igreja Universal, aqueles que creem em Cristo, amém, são nova criatura, estão registrados nos céus. Você tem um passaporte no céu, você está registrado lá. E agora você é um cidadão dos céus. E a Deus, juiz de todos. Não tenha medo disso. Note que Deus está nessa montanha. Deus está lá e está dizendo para você que a maior segurança que você tem é saber que Deus está no céu. Deus, quando lida com você, judicialmente, você é o espírito dos justos aperfeiçoados. Você entende? Eu não gostaria que Deus dissesse, você é cheio de pecado, mas eu vou agir como se você fosse justo. Vou varrer seus pecados para debaixo do tapete. Mas não é assim que Deus faz. Não é dessa forma. Se fosse assim, Cristo não precisava morrer. Não, é a justiça de Deus que derramou sua ira sobre Cristo quando Cristo levou os nossos pecados. Agora que Cristo foi punido pelos nossos pecados, o juiz de todos, que não pode errar, exige que você seja justo. Exige que não haja condenação. Assim, quando eu venho diante desse Deus que é juiz de todos, eu venho como um espírito de justo aperfeiçoado. Tudo está nessa montanha. Próximo. E a Jesus está nessa montanha, não no Monte Sinai. Aqueles que estão querendo voltar para o Monte Sinai não vão encontrar Jesus lá. E a Jesus, o mediador de um novo pacto. Você vê a Jesus e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Esse sangue fala melhor do que o de Abel. E quem foi Abel? Abel foi o homem que foi morto pelo seu irmão, porque Deus aceitou seu sacrifício e ele ofereceu sangue. Seu irmão não ofereceu sangue. Deus aceitou o sacrifício dele porque ele disse, não é por minhas obras, mas por Cristo. Sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados, e ele trouxe o cordeiro. Deus aceitou e seu irmão ficou com ciúmes. O primeiro homicídio no mundo foi por motivo religioso.
Como se aproximar de Deus? Não foi confronto entre um ateu e um crente. Não, ambos buscavam a Deus. Mas um acreditava nas suas obras e trouxe o produto das suas mãos, a religião de Caim. O outro trouxe unicamente um cordeiro. Não sou eu, mas o cordeiro. E Deus aceitou Abel. Assim, Caim ficou ciumento. O homem centrado na performance sempre tem ciúmes da graça. Ele não merecia isso, Deus o aceitou. Minha oferta é melhor. E ele ficou amargo. E aconteceu o primeiro homicídio, mas quando o sangue de Abel foi derramado, Abel era pecador. Todos os homens são pecadores. Seu sangue clamou por vingança. Deus apareceu para Caim, o assassino, e Deus disse: a voz, o sangue tem uma voz, do sangue, a voz do sangue do seu irmão clamou a mim, clamou por vingança ao assassino. Mas o sangue de Jesus foi derramado na cruz, fala melhor, bem melhor. Quando o seu sangue foi derramado, declarou perdão para o pecador, declarou redenção para o perdido, declarou restauração para o filho que se desviou, declarou saúde e cura. Amém? E num ato de ingratidão, o homem pegou o maior presente que Deus deu e colocou na cruz. Como se dissesse: pega esse presente que o Senhor nos deu, aqui, toma de volta. E Deus tomou o ato mais ímpio do homem, de toda a humanidade, não somente de Deus, não somente romanos, de todos os homens. Deus tomou o ato mais ímpio do homem e Deus o transformou no maior ato de redenção para todos os homens. Quando eles furaram o seu lado, sangue e água saíram para limpar, para expiar, para redimir. Fala melhor do que o sangue de Abel. Quando você escuta essas coisas, ele diz, e eu vou concluir agora, versículo 25, vede que não rejeiteis ao que fala. Veja bem, vede que não rejeiteis ao que fala. O sangue fala melhor. Não rejeitem a graça. Não rejeitem a voz que fala a graça. Não rejeites a voz que fala da graça, que fala melhores coisas. Algumas pessoas preferem ouvir a voz que fala juízo e dizem: é um bom sermão. Tenham cuidado, não recusem o sangue que fala graça, porque é Jesus falando. Não escaparam aqueles que rejeitaram sobre a terra. No Monte Sinai, ele falou aqui na terra e ninguém escapou. A Bíblia diz: muito menos escaparemos nós se não nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Qualquer que rejeita Jesus Cristo, que rejeita a graça, Deus diz: eu fiz tudo por você, esse é o meu amor, esse é o meu filho, e você diz que não precisa e pode cuidar da sua própria vida, e você rejeita o presente. A Bíblia diz que não existe salvação para você. É isso que o livro de Hebreus diz. A Bíblia diz: a voz do qual abalou então a terra, mas agora ele tem prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. A voz da lei no Monte Sinai somente abalou a terra. A voz da graça abalará céus e terra. Que céu é esse? Esse céu não é a habitação de Deus, mas o lugar onde estão os espíritos maus, serão abalados quando a graça for proclamada. Continuemos. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. A voz da graça que está sendo proclamada vai destruir tudo que o homem fez. Será abalado e feito nada. Somente o que é da graça, o que é do Espírito, o que é de Cristo, o que é do Pai, permanecerá. Eu quero que o meu casamento, que meus filhos, quero que minha igreja, meu ministério esteja em terreno inabalável. Para saber mais, escute meu ensinamento sobre o inabalável, ok? Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, vocês não são contentes que nós recebemos o reino que não pode ser abalado? Retenhamos a graça. Retenhamos o quê? Retenhamos o quê? Você sabia que a expressão retenhamos, o grego está na voz ativa, não na passiva. Retenhamos a graça. A palavra retenhamos no grego é eco e está na voz ativa. Possuamos a graça, meditemos na graça, nos firmemos na graça, preguemos a graça, vivamos a graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. O povo quer reverência e temor a Deus na igreja, mas só vem pela
graça. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. E no contexto ele vai consumir tudo que não é graça. Olhem para mim. O livro de Hebreus é lindo. Capítulo 1 e capítulo 2 falam a respeito de anjos. Então Deus diz que Cristo é mais excelente do que eles. Substitui os anjos por Cristo. Capítulo 3, Deus fala a respeito de Moisés. Moisés foi um grande homem, foi um líder extraordinário. Não está comparando o bom com o mal, está comparando o bom com o melhor. O que eles tiveram no Antigo Testamento era bom, nós temos o melhor. Capítulo 3 compara Cristo e Moisés. Como compara? Moisés era um homem, certo? Mas ele é comparado a um prédio, uma casa. Cristo é o filho que governa a casa. Moisés, o que deu a lei, era um servo. Cristo não é um servo, ele é o filho. Graça veio através dele. Graça é maior do que a lei. Então, no capítulo 4, fala do descanso. Vamos entrar no seu descanso. O descanso maior chegou do que aquele dado por Josué. E no capítulo seguinte, ele pausa. No capítulo 5, ele pausa e fala a respeito de Arão, o sacerdote de Israel. Jesus é o sumo sacerdote que está acima do sumo sacerdote de Israel. Então, no capítulo 6, alguns se preocupam que diz lá que é impossível para aqueles que forem iluminados e blá, 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 se eles caírem. E eu já compartilhei anteriormente que não está falando de crentes, mas fala de judeus que viram a Cristo como caminho, mas como Judas não foram salvos. Eles viraram as costas para ele. Na verdade, nunca foram salvos. Certo? Capítulo 7 fala a respeito de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus. É disso que estamos falando aqui. O sacerdócio de Melquisedeque não é se eu fizer isso, então ele vai fazer aquilo. Esse é o sacerdócio de Arão. E as palavras dele são sempre bendito, bendito, bendito. Capítulo 8, Deus fala da nova aliança com a casa de Israel, uma melhor aliança. Vamos continuar? Capítulo 9, o melhor tabernáculo. Capítulo 10, o melhor sacrifício. Capítulo 11, se destacam todos os heróis do Antigo Testamento, os heróis da fé, e conclui dizendo que todos os heróis do Antigo Testamento não receberam a promessa que Deus preparou para nós, para que eles sem nós não recebessem essa promessa. E que promessa é essa? Filiação. Então no capítulo 12 é onde nós estamos. Começa dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Estamos cercados por essa galeria de heróis da fé, essa grande nuvem de testemunhas, Abraão, Jacó e outros heróis. Todos eles, diz Deus, não olhem para eles, olhem para Jesus. Então, fala da graça e da lei e como produz santidade. Vamos contextualizar a igreja. Quando você se levanta pela manhã, você tem duas opções. Ou o sermão que eu preguei ainda está fresco na sua mente e você diz, Pai, eu te agradeço, quando você pedir o pão de cada dia, por favor, acredite. Eu disse, por favor, acredite. O pão nosso de cada dia não é somente físico, é qualquer suprimento que você necessita para vencer. O suprimento está chegando. Acorde com o suprimento. Quando a sua esposa disser isso precisa ser feito, aquilo precisa ser feito, diga, Deus proverá. Deus suprirá. Eu recebo o suprimento. Amém? Você está escutando? Mas se falta isso, falta aquilo, o que falta é a graça. Antes de vir o pecado, vem o cair da graça de Deus. E o que é graça? Suprimento. Amém? Amém? Vou falar mais uma hora. Só estava brincando, glória a Deus. Concluindo, igreja, eu quero que vocês tenham a resposta para aqueles que dizem, sem santidade ninguém verá o Senhor. Diga para eles, veja o contexto. Sabe por quê? Qualquer texto tirado do contexto, você tira o texto do contexto e você tem pretexto. Diga, você quer que eu ensine? Eu creio que todos aqui na igreja New Creation podem ensinar.
Mas não se intimide com pessoas que têm muitos títulos, são graduados de algum instituto bíblico. Eu respeito seminários, mas não sejam intimidados. A Bíblia pode ser entendida por pescadores, por pastores, por fazendeiros, contanto que dependam do Espírito e não do seu próprio entendimento. Recentemente, eu conversei com um homem e ele me disse: eu me preocupo muito com certas pessoas que estão seguras a respeito de tudo. Que Jesus é o caminho, que Ele é a vida. Me preocupo com gente muito segura. Eu perguntei: você está seguro disso? Tudo que é muito seguro, eu me preocupo, ele disse. Eu disse: você está seguro disso? E ele me falou a respeito da autoridade. Nós podemos pensar por nós mesmos, mas temos que ver qual a autoridade. E eu disse: eu creio que a Bíblia é a nossa autoridade. Então ele me disse: bem, a Bíblia? Que Bíblia? Seja específico. Antigo Testamento ou Novo Testamento? E eu disse para ele: você crê que a Bíblia é autoridade? Ele disse: mas temos que usar a razão. Eu disse: para aí. Em outras palavras, sua razão é a sua autoridade. Ele é um bom homem, nós tivemos uma boa conversa. Ele não faz parte da igreja, mas ele é um bom homem. Bom homem. Ele tem essa crença. Eu disse: agora você fez da sua mente, sua lógica, sua razão, a autoridade. Ao invés da palavra de Deus. Isso é arrogância, isso é muita presunção. Eu disse educadamente, nós estamos falando educadamente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aqueles que criticam nos que acreditam na autoridade da Bíblia, dizem: você precisa usar a razão. E você? Você usa a sua razão? Você é um simples mortal? Não, amigo. A palavra de Deus está estabelecida para sempre. É por isso que, na vida cristã, não estamos buscando pela nossa performance agradar a Deus. Não é baseado no que fazemos. Tudo que se baseia naquilo que fazemos produz insegurança. Mas nós vivemos com certezas. Certezas divinas. Essas coisas foram escritas para que saibamos que temos vida eterna. Não talvez. Não lidamos com possibilidades, suposições, teorias, mas com certezas. E não são nossas certezas, mas a palavra de Deus que promete com certeza. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Amigos, você está aqui hoje e você sabe que Deus está falando com você. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Não estou oferecendo a você uma religião. Estou oferecendo a você um Cristo vivo que conquistou a morte e ressuscitou dos mortos. Deus o fez Salvador do mundo e um dia Ele será o juiz. Mas a porta da graça está aberta e Deus está dizendo para que você coloque a sua confiança em Cristo como seu Salvador. Creia que Ele morreu na cruz por seus pecados. Creia que através do seu sangue você é feito justo aos olhos de Deus, com a justiça conquistada pelo seu sangue. Creia que Ele ressuscitou dos mortos e você está justificado pelo Cristo ressurreto, com uma justiça permanente que não pode ser alterada. Se você crê onde quer que você esteja agora, faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, eu lhe agradeço pelo maravilhoso Evangelho, as boas novas de que o Senhor me ama, mesmo antes de eu conhecer o Senhor. O Senhor enviou Cristo para morrer na cruz por meus pecados. Tudo foi consumado. Meus pecados foram julgados. Fui perdoado. Através da cruz. O sangue de Jesus, que fala mais alto, está agora impartindo essas verdades à minha vida. Eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E eu estou para sempre firmado em Cristo, nele, diante de Deus. Em nome de Jesus, eu sou salvo para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fique de pé agora, igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Levante a sua mão nesse lugar. Onde quer que esteja assistindo, o mundo está se tornando cada vez mais
um lugar inseguro, um lugar escuro. E todos ficaremos deprimidos se colocarmos nosso olhar nesses ventos tempestuosos deste mundo. Mas não, tire os seus olhos de todas essas distrações e olhe para Jesus. O Senhor Altíssimo está acima dos dilúvios. O Senhor Altíssimo está acima das águas. Você pode dizer para Ele o que você quer que Ele faça. Não subestime seu poder. Ele gosta quando pedimos. Pela fé, se aproxime de Deus. Peça a Deus. Abraão pediu a Deus por um filho. Amém. Jabez pediu a Deus por proteção do mal. Agora levante as suas mãos e diga: Deus Pai, eu não sei o que me espera no futuro, mas o Senhor estará lá. Eu peço agora que nessa próxima semana o Senhor me conceda e a minha família que estejamos completamente protegidos de todo o mal, de todo o perigo, de todo o problema, das tentações, dos poderes das trevas, do maligno. Conceda que nós estejamos sempre no lugar certo, na hora certa. Obrigado por nos coroar com o escudo do favor, onde quer que vamos. Obrigado, Pai. Sua presença sempre estará conosco, nos guiando e nos conduzindo, sem nos condenar. Obrigado por sua voz amiga, dentro do nosso coração, nos dirigindo para o sucesso nessa semana, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Deus abençoe você.